Vou começar aqui, como sempre, começando a nossa live. Aqui, hoje eu vou trazer um artigo do Rei Aragon, que ele é jornalista e ele sim, escreve diversos artigos, tanto para o 247, também tem algumas coisas dele compartilhadas. Ele tem o Código Aberto, que é o site próprio, que ele divulga as notas. E aqui ele fala no seguinte, tá? O movimento secreto que tenta redesenhar o Brasil, uma análise pós-prisão de Bolsonaro. Então tá aqui também, eu vou ver se eu coloco sem as minhas outras coisinhas, que fica ali, as minhas pesquisas de Google, mas eu acho que vai dar bom sim, vamos ver. Vamos ver se ele vai dar um bug, que ontem deu um bug esse meu esquema. Vai dar bug também. Então vamos lá, eu vou colocar, vamos compartilhar do jeito que tá mesmo, e qualquer coisa depois eu volto para lá. Bom, o que eu quero trazer para vocês sobre essa questão aqui do desenho do bolsonarismo? Então, aqui, como a prisão de Bolsonaro, as mega operações da PF e a pressão dos Estados Unidos redesenham a guerra híbrida do país, tá? Então, o Brasil atravessa a mais complexa reconfiguração de poder desde a redemocratização. A prisão de Bolsonaro expõe apenas a superfície de um tabuleiro onde redes clandestinas de financiamento, operações de inteligência, elites inquietas e pressões externas se movem para moldar o país ao seu interesse. Esse artigo revela em detalhes como esse movimento oculto atua, quais são os seus próximos passos, estratégias que o governo e as instituições nossas, né, atuais, precisam adotar para proteger a democracia e reconquistar a soberania em meio à nova guerra híbrida que se desenha. Então, claro, vocês sabem que eu sempre dou uma resumida para vocês aqui do que a gente vai conversar, afinal de contas, para não ficar uma coisa assim muito maçante aqui. Marcelo, meu querido, muito obrigada. Chegou chegando aqui. Então, vou atualizar a nossa meta antes de nós destrincharmos o artigo do Rei Aragon. Então, eu peço que, enquanto eu vá falando, vocês também vão aqui na tela contribuindo com o nosso canal. Então, bora lá. Bom, o que nós temos para falar sobre isso é o seguinte, tá, gente? Eu vou trazer alguns pontos desse texto. O que acontece é o Estado brasileiro, pela primeira vez desde a redemocratização, estaria atacando simultaneamente os pilares econômicos, informacionais e de inteligência que sustentaram o bolsonarismo e parte significativa do Centrão, rompendo com zonas cinzentas históricas entre a legalidade e a ilegalidade, tá? Então, ao mesmo tempo, essa ofensiva interna se desenvolve em um ambiente internacional, marcado pela tentativa de Washington de enquadrar a América Latina, como eles já estão fazendo com a Venezuela, e o Brasil agora com a questão do narcoterrorismo, que justificaria uma intervenção e uma vigilância geopolítica. Então, a elite brasileira, nesse momento, reage de forma silenciosa, temendo que a responsabilização avance sobre estruturas tradicionais de poder que sempre operam à sombra. A extrema-direita, agora, mesmo sem Estado e sem o Bolsonaro livre, se reorganiza em uma fase insurgente, adotando táticas de baixa intensidade e narrativas de martírio para manter viva sua influência. Esse conjunto de forças internas e externas formam um movimento secreto descrito no artigo, que é essa guerra híbrida, né? Então, gente, o que acontece? Agora, a gente vem comentando durante essas semanas. Trevosa, não acredito você por aqui, um beijo! O que é importante nós deixarmos claro aqui, todas essas semanas eu venho falando bastante disso, a gente tem essa guerra híbrida, a gente sabe, entre
as narrativas, né, entre a esquerda e a direita mundial, até a gente pode falar nesse sentido. Mas agora, em relação à Operação Carbono Oculto, a Operação Compliance Zero, para quem não se lembra, é o nome da operação do Banco Master, e também agora a questão da Refit, que já está aparecendo, que é recente nesses dias, que por conta da prisão do Bolsonaro aí está um pouco abafada, mas a gente já vem falando dela desde o primeiro momento. É importante dizer que nós estamos com uma. O que esse artigo quer dizer que nós estamos com uma questão interna muito forte agora. Por quê? Porque é possível ver que o Centrão, os caras, os deputados envolvidos com o Centrão, estão tendo seus nomes deflagrados por essas operações. Então, esses nomes estão sendo destacados. A gente sempre fala aqui do Rueda, do União, do Ciro Nogueira, do PP. A gente já falou também do Hugo Mota, que teve um jantar com o presidente do Grupo Refit, que aconteceu essa semana, e todas as questões que nós já falamos aqui. Por quê? Porque esse esquema de lavagem de dinheiro através não só do Banco Master, mas no caso da Operação Carbono Oculto, envolvendo fintechs, envolvendo os postos de combustíveis, que por óbvio, né, gente, iriam adulterar esse produto para poder lavar dinheiro e sonegar imposto, é aquela coisa que já vem no combo. Isso vai trazer nomes à tona, já vem trazendo nomes à tona durante essas semanas, e essas operações, elas estão desmantelando uma estrutura que existe há muito tempo. Então, sai e entra governo, esses caras, eles estão sempre envolvidos com operações desse porte, entendeu? Então, justamente porque esse dinheiro financia campanhas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E agora, com relação a essa prisão dos militares, as Forças Armadas também estão enfrentando um choque doutrinário entre uma visão constitucional e uma outra que defende o excepcionalismo militar, que é o quê? Entender as Forças Armadas, o Exército, enquanto um poder moderador. Então, acaba que esses nossos problemas internos, eles dão aí um fio de conexão para que os Estados Unidos consiga reforçar o seu poder geopolítico, que o nosso presidente conseguiu de uma maneira muito estratégica, como que eu posso dizer, muito consensual até, resolver a questão da imposição das tarifas nessas últimas semanas, com videoconferências, com encontros pessoais e com a nossa chancelaria do Itamaraty envolvida também, com a Secretaria de Estado do Marco Rubio, e trazendo o poder mediador que é tão conhecido do nosso país, e principalmente com a representação do presidente Lula, mas a elite política e econômica brasileira, ela está com esse pânico silencioso, porque essa lavação de roupa suja que a Polícia Federal está trazendo à tona, ela vai colocar muitos nomes aí em voga, já está colocando, e o que acontece? Esse pacto histórico de impunidade que existe no nosso país pode ser rompido. Por quê? Porque os nossos militares foram ao Banco dos Réus e estão sendo, inclusive, destinados às suas celas, sejam as celas da Polícia Federal ou as celas das Forças Armadas, conforme as suas patentes. Então, o bolsonarismo ele está numa fase insurgente, ele reorganiza a sua estratégia de funcionamento, em discursos de martírio, ou seja, sempre aquele coitadismo, aquele vitimismo baseado na ditadura do STF e da liberdade, da falta de liberdade de expressão, o cerceamento das opiniões. Então, agora a gente entrou numa disputa real do poder
o mapa de poder do Brasil. Então, que inclui dinheiro, influência, soberania informacional e a capacidade do Estado de se reerguer através disso. Então, é muito importante que a gente faça essa análise. Eu entendo que o Bolsonaro, não é que o bolsonarismo se enfraqueceu, não é que o bolsonarismo acabou. Então, eu acho que é muito forte nós utilizarmos esse termo. Eu acredito que o que se tem é uma passada de bastão aí da extrema-direita, em que virão pessoas com as mesmas intenções, ainda que essas pessoas não tenham o sobrenome o sobrenome Bolsonaro, mas que elas não são nada moderadas e que não são nada bem intencionadas e que continuarão não pensando no povo, mas que essas operações da Polícia Federal e a punição a esses militares e a esses membros do executivo que participaram do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, agora nos traz uma retração a essa impunidade penal dos grandes, da elite financeira e também dos nossos políticos que estão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e até no Senado. Então, é muito importante a gente acompanhar, porque realmente estamos num momento de redefinição do nosso mapa. Eu acredito que do nosso mapa de poder, porque nós fomos aos extremos, né? Nós somos aos extremos. O bolsonarismo, ele é um extremo. Então, quando esse extremo cai, as coisas precisam se ressignificar. Só que essa passada de bastão, ela tem que ser muito observada, porque eles tentarão vender um discurso de moderação. E é claro que o campo progressista não vai comprar, mas as redes sociais, a tecnologia que dissemina as fake news e as informações, elas continuam aí. Então, agora, até 2026, esse é o recado que eu quero deixar aqui dessa abertura. É muito importante que a gente una esses canais de esquerda, a informação de qualidade, a informação que traz veracidade e esclarecimento dos fatos, para que a gente consiga combater esse inimigo informacional que a gente sabe que a cada eleição, por conta da evolução das redes sociais e da tecnologia, acaba sendo aí o grande monstro a enfrentar, muito mais, às vezes, até do que um adversário político. É o monstro da opinião, é a união da informação da extrema-direita contra o povo, contra o assistencialismo e contra os direitos humanos e contra o bem-estar social e a favor da barbárie. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!